E aí eu tô chegando para nossa leitura de romance, porque se eu não fizer essa leitura de romance, eu sou degolada em redes sociais. E aí eu trouxe aquele oráculo de frases para a gente começar, porque esse oráculo de frases é o seguinte: o que que ficou perdido nessa conversa, né? O que que não pode ser falado entre você e essa pessoa, mas que ficou no campo, tá? Então veja bem, aqui eu tenho cuidado sempre de dizer o seguinte, tem uma plantinha aqui. Eu tenho sempre cuidado de dizer o seguinte: eu não estou aqui para falar de relacionamentos tóxicos e abusivos aonde você sofreu um ghosting, aonde alguém desapareceu do nada, aonde alguém te deixou num vácuo horroroso e você está aí num sofrimento que é justificável, né? Porque a dor do abandono e a dor da rejeição é uma dor muito séria. O que eu estou propondo aqui é o seguinte: de repente ficou uma conversa perdida entre você e essa pessoa. Ficou faltando algumas palavras, né. E aí esse oráculo, ele é um oráculo que ele toca fundo naquilo que o que que não foi falado, o que que ficou dentro desse sentimento, dentro desse coração, né. E aí saiba você que é uma leitura de coletivo, portanto pega somente aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer sentido para você, você entrega para o universo, tá. E se atenta aos recadinhos que eu estou deixando aqui. Então eu vou começar com ele e depois eu vou desdobrar com o nosso tarô para a gente entender um pouco mais essa dinâmica. Então vamos lá? O que que não ficou dito entre você e essa pessoa que por algum motivo ainda está aí no teu coração? E é possível que você também esteja no coração dela, porque aqui o oráculo chama-se de coração para coração. Então vamos lá? O que que não ficou dito entre você e essa pessoa? Nossa! O meu desejo é formar uma família com você. O meu desejo é formar uma família com você. O que mais? Tenho vontade de te mandar uma mensagem, mas ainda falta coragem. Tem alguém que quer mandar uma mensagem para você, mas está faltando coragem. E o que mais que a gente está trazendo aqui? Uma última frase? Continuo te acompanhando mesmo à distância. Então tá claro aqui, vamos pegar o fundo do deck, né. Nossa, tudo que eu queria era um abraço seu nesse momento. Então a gente está falando de pessoas aqui que obviamente estão separadas por algum motivo. Para cada um de vocês é um motivo específico, pode ser distância geográfica, pode ser uma pessoa que foi trabalhar num outro estado, numa outra cidade, num outro país, pode ser uma pessoa que, por circunstâncias da vida, vocês não podem estar nesse momento juntos, e essa pessoa continua te acompanhando à distância. Aqui a gente não está falando de bloqueio, tá? A gente está falando de alguém que está te admirando, que está te acompanhando a sua vida à distância, e é possível que você também esteja fazendo o mesmo. De que essa pessoa, em alguma medida, ela tem uma vontade de te enviar uma mensagem, mas ainda falta um pouco de coragem. E que o desejo mais íntimo dela é de que um dia ela consiga formar uma família com você. Então vamos entender o campo de vocês dois aqui? Vamos aprofundar nesse campo que está tão profundo, né? O que está acontecendo entre essas duas pessoas? Vamos lá. Os amantes, energia de Gêmeos, os amantes. E aí os amantes me fala de escolhas e de escolhas difíceis. Então, de repente, aqui a gente está falando que entre vocês aconteceu uma escolha difícil. E essa escolha, muito provavelmente, foi o fator de separação de você e dessa pessoa. Uma escolha muito difícil. E nessa escolha, a separação de vocês. Um rei de espadas, aqui a gente está falando de alguém que precisou de ser chamado para algum tipo de responsabilidade. O rei de espadas, e aqui você sabe, não é gênero, é energia. O rei de espadas é aquele que precisa de assumir autoridade, é aquele que tem rigor, autoridade, disciplina, é aquele que tem um dever.
para com alguma coisa. Então aqui me fala de uma responsabilidade, de alguém que foi chamado para algum tipo de responsabilidade e que não pôde recusar essa responsabilidade. Tanto não pôde, que a gente tem aqui a energia da torre no fundo do deck. Foi algo que pegou vocês desprevenido. Aqui eu estou falando da formação de um casal, onde uma escolha precisou de ser feita, muito provavelmente por conta de uma responsabilidade de algo muito sério e de que isso veio como uma torre, simbolizando a ruptura de vocês, o distanciamento, o afastamento de vocês. E eu tenho forte nessa leitura a energia de Gêmeos, a energia de Aquário e de Libra e a energia da torre. Me conta mais, tarô, o que é que a gente está falando aqui dessa responsabilidade? Cavaleiro de Copas e no fundo do deck um As de Espadas. Bom, aqui eu sinto que alguém foi chamado para cumprir uma obrigação. Esse As de Espadas está aqui me dizendo mais uma vez dessa situação complicada, mas que não tem como eu desviar, não tem como eu fazer diferente, mas que mesmo assim eu deixo esse lugar te amando, gostando de você. Estou falando de um casal que se separou se amando, mas se separou por uma responsabilidade, por um desafio imposto pela vida. A carta da torre aqui pode falar o seguinte: gente, a gente pode estar falando de situações profissionais, de situações de família, e que essa separação sobreveio por conta disso, né? O que mais que o tarô quer entregar para a gente? Veja. E do outro lado também a gente tem uma rainha de espadas. Então a gente tem um casal aqui, gente, que se complementa, né? À perfeição. À perfeição. Rei e rainha de espadas é o complemento perfeito. São duas pessoas que têm muita noção do dever, da responsabilidade. E que algo aqui muito sério sobreveio à relação de vocês, que os atingiu e que acabou com esse corte, com essa finalização inesperada para alguns de vocês, porque a torre me fala de que a gente não estava esperando por isso, Carol. E olha só, a justiça no meio disso tudo. Pode ser que para alguns de vocês envolva alguma situação de justiça. Pode ser que para alguns de vocês possa envolver divórcio, litígio. Pode ser que envolva situações muito mais sérias que isso, porque a torre me fala de algo muito sério. Pode ser que a gente esteja falando aqui de coisas associadas à falência. Enfim, eu não sinto que a gente está falando de pouca coisa aqui, eu sinto que a gente está falando de coisas sérias, bastante sérias, que aconteceram entre vocês. E se você quiser deixar o teu depoimento, fique à vontade para me dizer, né, o que foi que aconteceu com vocês de tão sério assim, aonde vocês, tanto você quanto essa pessoa, precisou de ser muito racional e objetivo nesse momento e entender que essa torre era maior que vocês nesse momento e por isso o distanciamento. Mas aqui existe vontade de estar junto, existe vontade de mandar uma mensagem. E qual que é o futuro desse casal? Qual que é o futuro dessa situação? Um 9 de copas, desejos atendidos. Aqui para muitos de vocês existe como se refazer dessa situação. O 9 de copas simboliza o desejo atendido, simboliza que tanto você quanto essa pessoa deseja estar juntos novamente para reconstruir esse relacionamento. E isso será dado a vocês em oportunidade. Então, seja lá o que foi essa torre no caminho de vocês, que simbolizou essa ruptura, esse afastamento, esse as de espadas que corta, que machuca, mas que tanto você quanto essa pessoa entenderam que nesse momento vocês teriam que estar afastados para resolver talvez problemas de ambos ou problemas de um dos lados dessa relação. Seja o que for, aqui a gente tem desejos atendidos. A gente tem a energia da imperatriz, que fala de abundância, de fertilidade e que fala de um sim dessa união entre vocês. E aí a gente também tem forte aqui a energia de Libra. Bom,
Aqui a gente tem alguém que quer te enviar uma mensagem, porque ela ainda deseja formar uma família com você, apesar do que quer que tenha acontecido entre você e ela. E o meu desejo sincero é que vocês possam se entender, tá bom? Essa era a minha mensagem para vocês no dia de hoje. Beijo!